Olá, esse é o Escutando Ferenczi, a arte da psicanálise, um podcast que ajuda a entender a psicanálise de um jeito autêntico, irreverente e empático, mesmo quando você não está no divã. Com episódios semanais, diferentes analistas do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi apresentam e discutem o pensamento desse ilustre pioneiro da psicanálise. Coloque seus fones de ouvido e seja bem-vindo. Olá, eu sou Daniela Romão, doutora em Psicologia Clínica, professora do Departamento de Psicologia da PUC-Rio e membro do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sandor Ferenczi. Hoje vou conversar com vocês sobre análises de crianças com adultos, texto de 1931 e que pode ser encontrado no volume 4 das Obras Completas de Ferenczi. Esse texto, além de ser uma das principais referências da obra do Ferenczi, faz parte dos mais importantes escritos sobre sua teoria do trauma, por isso é muito referido. E sua popularidade é mais que justificada. É um texto belíssimo e profundamente comprometido com a clínica psicanalítica. Então posso dizer que o escolhi porque gosto muito dele e espero que vocês apreciem também. Comecemos. Pela data, 1931, vocês já percebem que é um texto do final da vida de Ferenczi, que morreu aos 59 anos em 1933. Como o autor nos conta, trata-se de uma conferência em comemoração aos 75 anos de Freud. Vamos nos deter um instante nesse preâmbulo. Ali, Ferenczi elucubra por que foi escolhido, dentre tantos outros nomes possíveis, para a honrosa função de homenagear o mestre. E cito: justamente a mim, um estrangeiro. Fecha aspas. Ferenczi imagina que lhe deram esse papel para defender Freud da acusação de que ele era intolerante com aqueles que discordavam dele e de ser ortodoxo demais em relação à psicanálise. O húngaro então supõe ser a pessoa adequada para isentar Freud dessas acusações, justamente porque suas ideias vinham sendo severamente criticadas, expressão sua, pela comunidade psicanalítica, que há pouco havia lhe apelidado de enfant terrible, criança terrível da psicanálise. Se ele ainda estava ali, deveria ser sinal de que havia espaço para discordâncias. Notaram um clima estranho nesse preâmbulo? Não sei se vocês sabem, mas aqui a relação entre Freud e Ferenczi já andava estremecida há um tempo. Só para vocês terem uma ideia do clima, pensei uns trechos da correspondência entre os dois de alguns anos antes. Em carta de 6 de novembro de 1929, Ferenczi se justifica a Freud por um afastamento e longo tempo sem escrever. Diz que a primeira razão da distância tem a ver com as relações com os demais analistas do movimento psicanalítico. O outro motivo, puramente pessoal, diz Ferenczi a Freud, aspas, é a impressão evidentemente chocante que sua declaração provocou em mim. Fecha aspas. A tal declaração por parte de Freud teria sido, e cito, feita de passagem sobre o fato de que minha aparência era indicação de minha senilidade prematura. Fim de citação. Freud, em 12 de novembro de 29, responde indignado, e cito, eu supostamente disse que você parece prematuramente senil? De verdade não me lembro. Disse a você pessoalmente ou para alguém que então te contou? Fim de citação. Só para vocês saberem a continuação dessa troca de cartas, Ferenczi acaba admitindo que Freud não disse isso tão claramente, mas que era uma inferência a partir de comentários feitos a ele e a sua mulher Gisela. De todo modo, é importante dizer que já nessa época a relação com Freud estava permeada de mágoas e discordâncias, especialmente em relação aos arranjos técnicos que Ferenczi vinha propondo a partir do seu trabalho com casos difíceis. E que não era a paranoia de Ferenczi que ele vinha sendo posto de lado por seus colegas do movimento psicanalítico. Como sabemos, ao contrário do que afirma Ferenczi sobre haver lugar para todos na instituição, o fim dessa história foi triste. Ferenczi teve um último encontro com Freud antes do fatídico Congresso de Wiesbaden, em 1932, onde apresentou seu texto Confusão de Língua entre Adultos e a Criança. E a partir dali, seu nome foi jogado num porão
do qual demorou décadas a ser resgatado. Para saber mais sobre esse icônico texto, ouçam o episódio de Alterives Maciel ainda a ser lançado. Mas paremos com as intrigas e fofocas dos bastidores da psicanálise e vamos ao texto. A pretensão de Ferenczi com a conferência era atenuar as diferenças entre a análise de crianças e de adultos. Ele não esquece de dar crédito às psicanalistas pioneiras no trabalho com crianças, Hermine von Hülg-Hellmuth, Melanie Klein e Anna Freud. Na conferência, Ferenczi equipara a situação analítica a um jogo, propõe procedimentos mais ou menos lúdicos, palavras suas, deixa o paciente livre para desenhar e para se portar como uma criança nas sessões. Se hoje pode parecer comum a comparação proposta por Ferenczi, naqueles idos isso era absolutamente original e um tanto subversivo. Nesse jogo analítico, Ferenczi nota que muitas vezes o paciente entra em estados regressivos, alguns intensos e agoniantes, revivendo conteúdos traumáticos que exigem do analista a criação de uma atmosfera clínica de sinceridade, benevolência e confiança. Ele comenta no início do texto que foi a contragosto que se tornou um especialista em casos difíceis. Considera inadmissível que um analista se resigne ao estancamento de um caso e no texto diz, aspas, enquanto o paciente continua comparecendo, o fio da esperança não se rompeu, fecha aspas. Assim, o recado era, o analista precisa se virar. No seu empenho em não desistir dos casos difíceis e em sua recusa a afirmar que os pacientes eram inanalisáveis, Ferenczi conclui, portanto, que não eram os pacientes que deveriam se adaptar à técnica psicanalítica, mas o analista que precisava rever sua técnica. Colocava, portanto, a fatura na conta do analista. Notem assim que em 1931, Ferenczi já tentava lançar um debate que é top 10 dos nossos assuntos nas rodas de psicanálise, o alcance do par livre associação-interpretação na clínica atual. Mas como criticar é fácil, qual a proposta de Ferenczi para esses casos difíceis? Primeiro, ele menciona o estado de relaxamento que ele levava os pacientes a alcançar. Ele já havia falado sobre deixar seus pacientes chegarem a esse estado em seu texto Princípio de Relaxamento e Neocatarse. Esse trabalho, de 1930, dá seguimento às mudanças que havia proposto depois de reconsiderar sua primeira modificação técnica, chamada de técnica ativa. Com o relaxamento, havia o alcance a um estado profundo, espontâneo e livre, onde as falas dos pacientes iam se tornando cada vez mais infantis, acompanhadas de relatos de imagens, movimentos corporais e sintomas passageiros. Sobre esse tema, dos sintomas passageiros ou transitórios, indico que ouçam o episódio de Eliana Reis. Ferenczi descobre que nesse estado de relaxamento, algo regressivo acontece e experiências são atuadas pelo paciente. Ou seja, o que ele descreve não é como, por exemplo, um paciente que relata uma antiga memória de infância. Trata-se efetivamente de uma encenação, de reviver ali com o analista cenas infantis. Se estamos falando de reviver, isso quer dizer que o paciente poderia, por exemplo, falar usando um vocabulário ingênuo, mudar seu tom de voz, movimentar-se corporalmente de forma pouco usual na sessão, em suma, comportar-se como uma criança. Chamo a atenção aqui que quando Ferenczi fala dessa atuação, utilizando inclusive a expressão acting out, ele não está entendendo que se trata de uma resistência do paciente, um ataque ao processo analítico, mas de um momento de fragilidade do paciente que precisa ser conduzido com cuidado e delicadeza pelo analista. Nas sessões com seus pacientes, Ferenczi então deixa-se levar num jogo de perguntas e respostas, onde as perguntas devem ser bem simples, como aquelas que as primeiras analistas de crianças faziam aos seus pequenos pacientes. E quando, ao invés de entrar nesse jogo, ele propunha interpretações sofisticadas, o paciente reagia mal. Dizia que Ferenczi tinha estragado tudo, e ele confessa muitas vezes ter se indignado com as reclamações. Porém, vejam só, ele conta que quando sinceramente reconhecia que errou, ao invés de perder sua autoridade como analista, a confiança do paciente nele era fortalecida.
Ferenczi afirma, e cito, que o adulto também deveria ter o direito de conduzir-se em análise como uma criança difícil. Fim de citação. Como ele nos fala no texto, antecipando um tema muito trabalhado por Winnicott depois, faltou aos cuidadores de seus pacientes tato para lidar com suas agressões e arrebatamentos infantis, e deveria caber ao analista lidar com o paciente no estado regressivo de forma distinta que a do antigo ambiente. Assim, ao entrar nesses estados regressivos com o analista, o paciente contrastava o acolhimento dele com a hostilidade de seu ambiente familiar e sentia-se protegido. Isso não significa que Ferenczi aconselhava o analista a suportar todo tipo de provocação do paciente. Ou seja, não se tratava apenas de ou provocar a frustração ou de ser indulgente, mas de ocupar um lugar de sinceridade com o paciente, podendo inclusive confessar que o comportamento dele lhe desagradava. Acho que vocês já estão antecipando que esses estados regressivos para Ferenczi são reproduções de traumas infantis. Ele avança nesse ponto e diz que as análises deveriam sempre chegar a um momento de reprodução real de processos traumáticos, que estariam na origem da formação do caráter e dos sintomas. Ele chega a falar que não faltam nos seus atendimentos os típicos conflitos neuróticos, mas acredita que mesmo nesses casos, ou na verdade, em todos os adoecimentos, há um conflito originário, primitivo, entre ego e mundo externo. E é aí que se desenrola o trauma infantil. Em alguns pacientes, isso só vai aparecer depois de muito tempo de análise. Então, para se chegar a essa profundidade, Ferenczi entende que as análises talvez precisem ser longas, inclusive as didáticas, ou seja, as análises dos analistas. Vocês notam aqui um dos gatilhos para a discordância com Freud? Vejam que Ferenczi está atribuindo um status de realidade factual ao trauma infantil, o que para Freud parecia ser retomar os alicerces da teoria de sedução que ele havia abandonado há tempos. Mas isso não quer dizer que Ferenczi passou a negar a realidade psíquica, conceito caro à psicanálise, mas de fato estava dando legitimidade a situações excessivas e violentas vividas pelo paciente na sua infância. Retomando o texto, Ferenczi observa que na situação analítica do jogo, o paciente pode sentir-se ferido, abandonado, pondo-se a brincar sozinho. Percebe ali uma clivagem, ou seja, uma divisão da personalidade do paciente. Ferenczi conta testemunhar uma espécie de brincadeira, onde uma parte do paciente faz o papel de mãe ou pai e outra parte faz o papel dele mesmo, e assim anula o abandono. Então, Ferenczi nos conta fantasias que ele chama de autossimbólicas dos pacientes. Fala de animais perigosos tentando destruir com dentes e garras uma medusa, que graças à sua maleabilidade esquiva-se dos ataques. Interpreta fantasias como essa de duas formas. Uma como resistência passiva do paciente às agressões do mundo externo. Outra como uma clivagem do eu do paciente em uma parte sensível, brutalmente destruída, e outra que sabe tudo, mas nada sente. Chamou esse mecanismo de autoclivagem narcísica, que aparece também em fantasias de cabeças separadas do corpo e no sonho do bebê sábio. Esse é um relato famoso de Ferenczi, que está no volume 3, em que relata o sonho em que um neném, ao invés de agir como tal, já nasce dando conselhos sábios aos adultos. Todos esses exemplos nos remetem a uma hiperadaptação da criança em uma situação traumática, que seria a origem dessa autoclivagem narcísica. Ou seja, Ferenczi pensa em um eu que se divide em uma parte que se sacrifica, se adapta e acode uma outra parte para que algo se preserve. Não é preciso ir muito longe para entender que Ferenczi está considerando situações em que a criança não teve um amparo, um suporte externo para lidar com o evento traumático e com isso se vira como pode, sozinha, às custas de grande abalo psíquico. Ele conta que é comum que essas crianças pareçam muito maduras e que sejam muito ocupadas com os cuidados com os outros. Diante dessa criança traumatizada, pouco acolhida, que está viva em seus pacientes, Ferenczi propõe então, não indefinidamente, confortá-los, mimá-los, apaziguá-los, aumentar seu tempo de sessão.
Compara o analista a uma mãe carinhosa, que não vai dormir enquanto não aplaca os medos e agonias de seus filhos. Pode parecer, então, que basta dar amor e carinho e está tudo resolvido para Ferenczi. O analista bonzinho, então? Nada disso. Uma pequena amostra das dificuldades em lidar com os estados regressivos do paciente podem ser observados no diário clínico, que será examinado por Lisana Dallazen em outro episódio. De todo modo, aqui no nosso texto, Ferenczi já conta o que ocorre quando, através do aumento das exigências e manifestações transferenciais negativas do paciente, o analista percebe que precisa mudar sua conduta. Raiva e paralisia tomam conta da análise e Ferenczi afirma que o analista precisa se esforçar e ser hábil para não repetir a atmosfera de alienação que os cuidadores do paciente provocavam. Então, vejam 3 coisas fundamentais que Ferenczi nos traz aqui. Primeiro, o tato que o analista precisa ter para lidar com essas situações regressivas. Segundo, a ideia de que o analista precisa agir de forma diferente do ambiente familiar do paciente no momento da revivência do trauma. A palavra que ele usa aqui é alienação, ou seja, para que o analista haja distintamente da família do paciente, ele não pode ser indiferente. Outro ponto é que Ferenczi percebe que nesses momentos regressivos, exatamente por serem uma revivência e não uma rememoração, conduzem a uma compreensão melhor da origem do trauma e de seu mecanismo que finalmente acarretará na autoclivagem narcísica. Ferenczi menciona o comentário de um paciente a respeito de sua família, após reviver um momento de intensa agonia. E cito: "O paciente relata-nos então as ações e reações inadequadas dos adultos diante de suas manifestações por ocasião de choques traumáticos infantis." Fim de citação. Então, cito Ferenczi novamente, em um trecho que certamente é dos mais referidos em sua obra. Esse trecho tem uma questão de tradução que falarei rapidamente para vocês. Onde eu ler desmentido, na tradução vocês lerão negação. A tradução da palavra, perdoe meu alemão, Verleugnung, por negação, é considerada ruim porque, além de dar um sentido impreciso ao que o Ferenczi traz, ainda pode causar confusão com o conceito freudiano de negação, Verneinung, em alemão. No Brasil, dentre as traduções consideradas mais acuradas, desmentido não necessariamente é a melhor, mas é a mais comum, por isso eu utilizo aqui. Mas eu destaco também a tradução de Helena Floresta de Miranda por descrédito e recomendo o seu texto Confusão das Línguas, Eficiência e Deficiências na Tradução. Voltando a Ferenczi, o trecho é, e cito: "O pior é realmente o desmentido, a afirmação de que não aconteceu nada, de que não houve sofrimento, ou mesmo até ser espancado e repreendido quando se manifesta a paralisia traumática do pensamento ou dos movimentos. É isso, sobretudo, o que torna o traumatismo patogênico. Tem-se mesmo a impressão de que esses choques graves são superados, sem sequelas neuróticas, se a mãe estiver presente com toda a sua compreensão, sua ternura e, o que é o mais raro, uma total sinceridade." Fim de citação. Se notaram, o que o Ferenczi afirma sobre a origem do trauma e sobre o que torna patogênico é absolutamente original. O que ele faz é, na verdade, nos remeter a 2 tipos de trauma. Um que seria o evento violento, excessivo em si, que todos nós experienciamos em algum momento de nossa vida, sobretudo na nossa infância. Outro que seria como o ambiente acolhe esse evento vivido pela criança. O não reconhecimento do evento traumático, ou seja, o desmentido, é o que seria patogênico e que culminaria com a autoclivagem narcísica. Percebam que aqui nesse final, o texto chega a um ponto de amarração, que pode ser resumido da seguinte forma: uma criança experiencia uma violência, uma intensidade que não pode suportar, configurando uma situação traumática. Os adultos em torno dessa criança falham no cuidado e acolhimento dessa situação, deixando a criança sozinha com sua experiência. Em um esforço de sobrevivência psíquica, opera-se o que Ferenczi chama de autoclivagem narcísica, ou seja, o incipiente eu da criança se divide em uma parte intelectualizada e anestesiada que protege a parte ferida e hipersensível.
Ao receber esses pacientes na clínica e se deparar com dificuldades técnicas e teóricas, Ferenczi, em um trabalho de ensaio e erro, tenta novas possibilidades. Nesse texto, já maduro de sua obra, Ferenczi vai além da atenção que a psicanálise já há tempos dava ao infantil e propõe que o analista haja com o paciente adulto como agiria com a criança, que jogue com ele, que fale de forma simples, que mime, que dê limites, que não seja indiferente. A partir desse manejo de Ferenczi nos estados regressivos, seus pacientes poderiam ter uma nova experiência. Gostaria de poder explorar mais essa questão com vocês, mas nosso tempo está no fim e esse tema será retomado em outros episódios. Infelizmente, também deixei de fora importantes considerações sobre o trauma e o corpo, mas que podem ser vislumbradas tanto na já referida gravação de Eliana Reis, como no episódio de Julie Wertzmann sobre os tiques. Chegando já no final da nossa transmissão, queria destacar que o tema dos estados regressivos em análise, vistos como perigosos e a serem evitados por Freud e pelos demais analistas da época, foi explorado posteriormente por Balint, discípulo de Ferenczi, e aprofundado por Winnicott, para destacar dois analistas da segunda geração. Contemporaneamente, segue sendo tema de muitas pesquisas acadêmicas e clínicas. Posso dizer o mesmo sobre as modificações técnicas exigidas por uma clínica em que o trauma e o desmentido aparecem como fortes componentes das vivências dos pacientes. Além disso, o desmentido vem sendo muito trabalhado para se pensar traumas sociais. Sobre isso, nada me vem à cabeça com tanta força como é só uma gripezinha. Quem tem boa memória, talvez lembre que no início dessa transmissão, comentei que Ferenczi se descreve como estrangeiro ao se dirigir à sua plateia na conferência. Essa palavra tem a mesma origem de estranho. Zygmunt Bauman, em um ensaio intitulado A Criação e Anulação dos Estranhos, diz que o estranho na modernidade era aquele que ficava nas margens, borrando as bem demarcadas fronteiras que separaram os binarismos daquela época, dentro e fora, normal e patológico, bem e mal. Nesse sentido, o enfant terrible da psicanálise era mesmo um estrangeiro, um estranho a quem agradecemos por ter ocupado e se ocupado das fronteiras, o que hoje nos permite pensar uma psicanálise mais múltipla e menos binária. Obrigada por me ouvirem até aqui e continuem acompanhando o nosso podcast. Esse foi o Escutando Ferenczi, a arte da psicanálise, um podcast organizado pelo Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi. Os episódios do Escutando Ferenczi são publicados toda sexta-feira. E para quem quiser saber mais sobre o nosso grupo e atividades, estamos também no YouTube e no Instagram. Até a próxima semana!